Olá, aqui é o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo, daremos continuidade ao tema Segurados Obrigatórios e Facultativo da Previdência, abordando hoje sobre o trabalhador avulso e o empregado doméstico. É considerado segurado obrigatório da Previdência, na categoria de trabalhador avulso portuário e não portuário, a pessoa física sindicalizada ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, se for portuário, ou do sindicato da categoria, se não for portuário. O trabalhador avulso portuário é aquele que, registrado ou cadastrado no órgão gestor de mão de obra, sem vínculo empregatício, mas com a intermediação obrigatória deste órgão gestor, presta serviços de natureza portuária de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações a diversos operadores portuários na área dos portos organizados ou de instalações portuárias de uso privativo. Órgão gestor de mão de obra é entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, constituído pelos operadores portuários, tendo por finalidade administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso portuário. O trabalhador avulso não portuário é aquele que presta serviços através da intermediação do sindicato da categoria, sem vínculo empregatício, assim considerados o trabalhador de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, o trabalhador em alvarenga, que é embarcação para carga e descarga de navios, o amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares, aquele que trabalha na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E o trabalhador que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, em área urbana ou rural, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, nas atividades de cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados. Exerce também atividade de costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feira livre, abastecimento de lenha em secadores e caldeiras, operações de equipamentos de carga e descarga e pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. A contribuição previdenciária do trabalhador avulso corresponde ao valor originado
da incidência de uma alíquota de 7,5%, 9%, 12% ou 14%, dependendo da faixa de remuneração, sendo que o salário que servirá de base de cálculo está limitado ao teto do salário de contribuição da Previdência, que atualmente é R$ 7.786,02. O período de atividade remunerada do trabalhador avulso portuário ou não portuário somente será reconhecido pelo INSS se for prestado serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, respectivamente. Vamos abordar agora sobre o empregado doméstico. Quem é este trabalhador? Se você possui empregado doméstico, saiba que é obrigatório o seu registro em carteira de trabalho e previdência social, e também a observância das regras sobre recolhimento de contribuições previdenciárias. É segurado obrigatório da Previdência, como empregado doméstico, aquele que presta serviços de natureza contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias na semana. Porque quem trabalha até 2 dias é considerado diarista, sendo enquadrado como segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual e não como empregado doméstico. A partir de 1º de outubro de 2015, caso o empregador doméstico venha a óbito, o vínculo do empregado doméstico será encerrado na data da ocorrência deste fato pelo espólio, que deverá providenciar no e-social o respectivo registro de encerramento do vínculo empregatício. A partir de 1º de outubro de 2015, data em que as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas ao vínculo empregatício do doméstico passaram a ser realizadas através de registro eletrônico no e-social, em razão da instituição do Simples Doméstico, somente será considerada pelo INSS a remuneração do empregado doméstico informada pelo empregador, mediante registro no e-social. A contribuição previdenciária se origina da incidência da alíquota de 7,5%, 9%, 12% ou 14%, dependendo da faixa de remuneração do doméstico, incidente sobre a remuneração, que é limitada ao teto do salário de contribuição do INSS, que hoje é R$ 7.786,02. É obrigação do empregador doméstico descontar o valor da contribuição do seu empregado e fazer o recolhimento para a Previdência na data estabelecida pela legislação previdenciária. Importante sempre ter em mente que quanto maior for o valor recolhido para a Previdência Social, maior será o valor do benefício previdenciário que o segurado receberá. A partir de 1º de outubro de 2015, o recolhimento das contribuições previdenciárias de obrigação do empregador doméstico, apuradas com base na folha de pagamento registrada no e-social,
passou a ser realizada exclusivamente pelo documento de arrecadação do E-Social, sendo que não serão aceitos recolhimentos efetuados por meio de guia da Previdência Social. Para vínculo que estava ativo em 1º de outubro de 2015, o registro e as anotações do empregado doméstico na carteira de trabalho e previdência social em meio físico não exime o empregador de cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas na Lei Complementar número 150 de 2015, que instituiu o Simples Doméstico. O que é o E-Social? É um sistema de escrituração digital das contribuições, ou melhor, das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, instituído pelo Decreto 8373 de 2014. Por meio deste sistema, os empregadores passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Fique atento ao vídeo da próxima semana, porque nele daremos continuidade ao tema segurados obrigatórios e facultativo da Previdência, ocasião em que abordaremos sobre o contribuinte individual da Previdência. Gostou do vídeo? Compartilhem, deixe seu like e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque isto possibilitará a outras pessoas tomarem conhecimento das regras sobre os segurados obrigatórios e facultativo da Previdência. Espero por você no vídeo da próxima semana.